trouxe aqui para vocês e já falei no canal sobre as eleições norte-americanas, que podem gerar muitos problemas, não somente para os Estados Unidos, mas como aí para outros países, influenciando até mesmo a guerra da Ucrânia e da Rússia. Por outro lado, a gente vê que as eleições de 2024 estão um pouco assim acirradas, né? Quando a gente fala que Trump e, aliás, Joe Biden estão assim, uma vez cada um passando nas pesquisas do que os outros. Mas talvez uma das matérias que saiu agora, nesses últimos dias, a gente consegue ver que foi assim uma das demais devastadoras possíveis aí para Donald Trump, podendo ao ponto de a gente ver que pode se ocorrer aí, talvez deixando Donald Trump inelegível ou até mesmo aí fazendo ele perder as eleições em 2024. Por outro lado, já que estamos falando de eleições, a Rússia também está passando por vários problemas com eleições, até mesmo no território russo ou então em territórios ucranianos. Como assim? O que está acontecendo? A Rússia vai interferir em territórios ucranianos para eleições? Vamos lá que eu vou te explicar tudo nesse vídeo de hoje. Então, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Alessandra Gonçalves e aqui eu falo sempre sobre geopolítica com vocês nesse canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega deixando o like, compartilhando e se inscrevendo. Porque a gente sempre traz matérias aqui de uma forma muito rápida, fácil, que você vai conseguir entender sem muita técnica, assim, e palavras um pouco difíceis, né? Tudo aqui é simplificado e fácil para você conseguir compreender certinho. Então vamos lá começar o nosso vídeo. Para quem não sabe, eleições de 2024 nos Estados Unidos estão sendo uma das mais polêmicas de todas. Mas, Alessandra, por que essas eleições estão sendo tão polêmicas nos Estados Unidos? Ambos os candidatos, que têm grande representatividade, tanto dos republicanos quanto dos democratas, aliás, republicanos é de direita, democratas é de esquerda, eles têm aí problemas judiciais. Não só problemas judiciais, mas como polêmicas envolvendo aí até mesmo suas vidas privadas. Mas, em tese, são problemas judiciais os que mais aí acabam influenciando nesse contexto todo das eleições dos Estados Unidos entrar nesse colapso, tá? Onde não se sabe o que pode acontecer para 2024. Tá, vamos lá. Do lado de Donald Trump, a gente tem algumas acusações que foram apresentadas de uma maneira um pouco assim até difícil, né? E muito polêmica, né? Que foi o envolvimento com uma atriz praticamente, né? Uma atriz assim, de casas noturnas, que tá, mas foi esse envolvimento com essa atriz? Foi por causa de atos privados da sua vida? Não, gente, o envolvimento e a polêmica não foi somente pelos atos privados da sua vida, mas sim porque o dinheiro que iria ser pago, destinado aí, foi dinheiro usado de campanha eleitoral, que no caso, tanto nos Estados Unidos e quanto aqui no Brasil, para fins, entre aspas, privados dele comprar essa atriz, foi considerado que é algo ilegítimo e ilegal, tá? Mas, do outro lado, tirando aí a parte de envolvimento com essa atriz, a gente viu que Donald Trump tinha um envolvimento com mais duas polêmicas extremamente caóticas. Que a primeira delas foi o arquivo de documentos aí do governo, envolvendo documentos até mesmo aí da CIA guardados em um banheiro praticamente. Então, resumindo, após deixar a presidência, Donald Trump deveria ter entregado praticamente todos os documentos que ele tinha posse na época que ele era presidente e devolver para o caso da Casa Branca. Então, resumindo, deixar lá para o próximo presidente pegar. Mas acontece que aí falaram que Donald Trump meio que pegou aí esses documentos e guardaram. Tá, muitas polêmicas geraram problema também, porque muitas pessoas ficaram na dúvida se realmente Donald Trump teria feito essas coisas ou se estaria sendo aí, sofrendo uma perseguição política pelos democratas, tá? Então, resumindo, praticamente foi uma polêmica dela assim, um pouco grave, mas não tão assim, que foi alarmante, igual o caso do envolvimento com a atriz. E o último que foi agora, o último mais antigo, né, no caso, que a gente viu, que é o envolvimento do Capitólio, tá? Invadiu aí o Capitólio. Todo mundo lembra disso, de como que foi invadido aí o Capitólio, que foi praticamente aí onde a gente viu que no dia 6 de janeiro, defensores das alas um pouco mais conservadoras de direito invadiram o Capitólio lá nos Estados Unidos. A gente viu que algo aconteceu aqui no Brasil também bem parecido. Mas, assim, nos Estados Unidos invadiram praticamente esse Capitólio aí. Acontece que associaram, no caso, por os invasores serem de direita, né, que praticamente Donald Trump teria se envolvido no meio dessa invasão, porque, aliás, a invasão foi feita praticamente contra aí as eleições
que teriam sido ganhadas por Joe Biden, tá? Então, resumindo, tá tudo interligado. E essa bagunça imensa aí gerou que Donald Trump conseguiu meio que ver alguns processos indo para sua mão, né? Para o seu lado aí, principalmente de pessoas que estavam falando muito mal de Donald Trump, falando que ele teria sido aí um covarde, ou então até mesmo chamando Donald Trump de um ditador, falando que ele não tinha aceitado as eleições e os resultados que teriam sido feitos, né? Que teriam sido resultados ilegais das eleições, tá? Mas, por outro lado, Donald Trump retrucou e falou que não teria nenhum envolvimento. Até o próprio presidente, né, o McClure, que disse que isso aí não teria praticamente o envolvimento de Donald Trump e acaba incentivando aí, né, e falando que, tá, ele mesmo que ele tenha feito isso, pode ter sido assim, falado alguma coisa, ele não teve envolvimento, então seria algo imoral, mas não consideraria o que Donald Trump fez, de às vezes ter falado, mas não ter participado, um crime, né? Então a gente viu que até mesmo ele faz parte da ala republicana, então claramente ele iria apoiar Donald Trump, tá? Mas assim, já falamos demais de Donald Trump. Por outro lado, a gente também tem ali coisa ruim pro Joe Biden, que não é tão envolvimento assim polêmica, né? Que polêmica tão grande igual a do Donald Trump, mas são polêmicas que importam, igual o envolvimento do filho do Hunter Biden, que diz, né, que praticamente teria desvio aí de dinheiro praticamente em usinas de energia lá na Ucrânia. Então, muitas pessoas associaram envio de até mesmo tanto financiamento para a Ucrânia nessa época da guerra, como se fosse uma espécie de mediação aí para essa empresa, mesmo que tenha sido lá em 2014. Acontece que muitos deles negaram, inclusive até mesmo Joe Biden negou, falando que não teria envolvimento, nada disso, não teria como mediar as ações do filho, e falou que não tinha nada a ver. Acontece que foi muito abafado. Por outro lado, a gente também viu que Joe Biden falou algumas coisas que desagradaram muitos americanos. Uma delas foi pegar dinheiro aí praticamente dos americanos mesmo, dinheiro do país americano, investir na Ucrânia, sendo que o país precisa de medidas feitas para a própria população. Em vez de investir na população, ele investiu em um país aí que está em guerra, né? E por outro lado também algumas das reformas que foram aprovadas na Câmara, né? Você lembra aquela reforma bem antiga que a gente viu, onde praticamente iria aumentar os impostos para conseguir bancar aí o governo em eleições? Então, resumindo, praticamente aí isso aí foram os dois pontos mais assim tenebrosos para Joe Biden, tá? Mas nesses últimos dias tinha soltado uma notícia pela própria CNN falando que a CNN, não somente ela, como também o New York Times, tinha soltado uma das matérias mais importantes que a gente viu sobre as eleições, que seria tanto que Donald Trump e Joe Biden estariam empatados nas eleições. Então, resumindo, os dois seriam acirrados nas eleições. Algo que deixou bastante dúvida, porque a gente viu que antes Donald Trump estava disparado na frente, agora teria se empatado após aí essa seleção no Capitólio, né? Mas, devido a matérias mais recentes ainda que foram publicadas, praticamente ontem saiu essa matéria, a gente viu que no caso aí, Donald Trump voltou a despontar um pouco mais que Joe Biden, tá? Então, resumindo, as chances de Donald Trump chegar nas eleições e conseguir ganhar e retomar o poder nos Estados Unidos são muito, mas muito maiores do que Joe Biden, de acordo com as pesquisas. Porque a gente está vendo que está chegando já quase em 2024 e já está chegando quase as épocas de eleições. Então, resumindo, quem estiver ganhando mais no final, de acordo com as pesquisas, mesmo que possa ter reviravolta, são a maior probabilidade de conseguir, então, meio que ganhar aí para presidente. Então, provavelmente a gente vê que aí propriamente os democratas vão perder e os republicanos irão ganhar aí. Então a direita nos Estados Unidos pode voltar em peso, não somente na presidência, mas também para outros cargos lá nos Estados Unidos. A direita lá está acirrada, voltando em peso. E isso interfere bastante até nas ações comerciais aqui no Brasil, tá, gente? Então, resumindo, não interfere somente nos Estados Unidos, interfere aqui no Brasil em ações comerciais, interfere também no valor de compra, já que o dólar sobe, tá, gente? O dólar pode subir ou então pode baixar, dependendo das medidas públicas, e principalmente na Ucrânia, que vai perder muito, mas muito financiamento. Mas já que tocamos na Ucrânia, vamos falar sobre as eleições que estão rolando.
os grandes representantes russos afirmou até propriamente que Vladimir Putin já vai aí concorrer praticamente e tem chance de ganhar nas próximas eleições feitas na Rússia com 90% de chance de aprovação. Uma coisa que o governo alega e outra coisa é o que a população quer, porque a gente viu que a população não apoia essa ideia aí praticamente do próprio Vladimir Putin tendo poder, porque claramente teve manifestações imensas durante a guerra contra o Vladimir Putin. Então, não digo que seja assim grande possibilidade de Putin ser aprovado com 90% de chance de aprovação, mas ele pode ganhar as eleições sim, ele já está há muito tempo no poder. Por outro lado, eu não posso afirmar se ele vai conseguir ganhar com 90%. Eu acho que não chegue a esse ponto, porque a população está um pouco satisfeita. E a gente não tem praticamente um opositor assim na Rússia, a propriamente Vladimir Putin, de grande escala, de grande proteção. A gente tem aí praticamente nomes, mas são nomes fracos. Então, acredito, eu vendo que propriamente o Vladimir Putin pode conseguir manter esse no poder, mas eu não acredito também que seja esse tanto de aprovação. Não acho que vai ser assim umas eleições disparadas, como a gente viu aí que pode acontecer também em El Salvador, tá? Com o Kelly, que tem aí muita satisfação da população. Porque a gente viu que a gente pega a população russa, conversa com a população russa, pega as matérias. A população russa não está tão satisfeita. Já a população de El Salvador, a gente já viu aí que a população de El Salvador consegue ter uma satisfação um pouco maior com o governo do Bukele do que propriamente com o governo russo. Então, não acredito que o Vladimir Putin consiga ter, então, essa 90% de aprovação. Mas e você? O que você acha? Você acha que o Vladimir Putin vai ser aí um dos maiores representantes? Você acha que quem vai ganhar as eleições em 2024 aí nos Estados Unidos? O que pode acontecer? Coloque nos comentários e logo a gente volta com mais vídeos, mais conteúdo aqui pra você, tá? É sempre chegando com novos conteúdos e sempre mais coisa aqui para trazer mais informações para vocês. E não se esqueça de assistir o nosso próximo vídeo, que vai sair amanhã às 6 horas da tarde, e até mesmo o nosso vídeo anterior, que saiu ontem, se caso você não tenha assistido. Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.